Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Mono, onde a sua saúde é a nossa única missão. Hoje eu estou aqui com a nutricionista Renata Gabellini para falar sobre o tema como formar bons hábitos alimentares desde cedo. A primeira pergunta é: por que a primeira infância é considerada uma fase tão importante para a formação dos hábitos alimentares? A primeira infância é uma fase importante para a formação de todo tipo de hábito, porque é justamente nessa fase da formação de uma pessoa que a gente tem uma neuroplasticidade maior, então tem mais sinapses neurais acontecendo e são essas sinapses que são responsáveis pelo fortalecimento do aprendizado. Então todo tipo de hábito ele tem mais capacidade de ser fortalecido e de ser preservado ao longo da vida. Como deve ser feita a introdução alimentar para aumentar a aceitação da criança? Tem uma idade adequada, essa idade é a partir dos 6 meses. Então, até os 6 meses, a criança deve ficar em aleitamento, preferencialmente aleitamento materno exclusivo. Dos 6 meses a 1 ano, não é recomendado colocar o alimento nem em uma receita. Então, apresentar a banana realmente na forma de banana, às vezes amassada, às vezes sem rodela. A função do cuidador principal, então do adulto que é responsável pelo cuidado com a criança, é continuar expondo a criança àquilo. Então, por exemplo, oferecer a carne cozida e desfiada, em outro momento oferecer uma tirinha de bife para a criança pegar na mão e explorar. Quais são os principais erros cometidos pelos pais na introdução alimentar? Tem uma questão de parar de oferecer, então a criança rejeitou, então ela não gosta de maçã, por exemplo, não vamos mais oferecer. Tem que continuar oferecendo. Fazer aquelas sopas e misturar os alimentos, às vezes a gente acaba não dando a oportunidade da criança de conhecer qual é o gosto específico, por exemplo, do brócolis, da cenoura, da batata. O que os adultos podem fazer para ajustar a própria alimentação junto dos seus filhos? Tem uma coisa muito interessante que na introdução alimentar é indicado montar o prato da criança com 5 grupos alimentares. E muitas vezes a gente não coloca 5 grupos alimentares no nosso prato como adultos. É um momento realmente de reflexão. Talvez repensar a alimentação da família inteira. E por último, como a introdução alimentar impacta o crescimento e a vida adulta dessa criança? Tem um estudo recente que mostra que a gente está vivendo um momento no país agora que é a primeira vez que a obesidade infantil sobrepõe a desnutrição. Começar a vida já em obesidade faz com que seja muito mais complexo dessa criança voltar a ter um peso que seja um peso adequado. A introdução alimentar feita de forma certa e muitas vezes garante que a pessoa consiga manter o peso adequado para uma vida saudável ao longo de toda a sua trajetória, né? Então, na infância e na vida adulta. Eu sou a Isabela Sperati e te agradeço por ter acompanhado mais uma entrevista do Fala Mono.